Irmãos, nós estamos trabalhando os atributos de Deus. E há algumas semanas trouxemos, em duas ocasiões, a importância sobre o entendimento. Por que entender o que fazemos, por que entender e examinar a palavra de Deus, ela é fundamental. Porque quando a gente não faz isso, a gente pode ser levado por todo o vento de doutrina. A gente tem só o costume de ouvir falar sobre algumas coisas e aquilo nos foi dito como verdade, mas na hora que a gente encontra alguém que pensa diferente, aquilo que nós tínhamos convicção é uma dúvida imensa. Por quê? Porque a gente não entendeu, porque a gente não mergulhou na palavra de Deus para compreender melhor. Nesse ministério, a gente traz todos os tipos de mensagens. Lembrando que Paulo fala lá, quando ele se despede dos irmãos em Éfeso, em Atos, no capítulo 20, ele fala: eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A gente não se acovarda quando precisa admoestar, quando precisa exortar. Exortar, a gente entende que, geralmente, que é chamar a atenção, mas não é. Exortar é animar. A gente anima quando tem que animar. Traz palavras de consolo e traz palavras instrutivas também, para que a gente tenha convicção sobre aquilo que nós cremos. E hoje, a gente vai falar sobre um assunto que tem uma complexidade muito grande, que é a Trindade. Continuando sobre os atributos de Deus, a gente vai falar hoje e, se tudo der certo, se for da vontade de Deus, no domingo que vem nós vamos finalizar. Então, se você trouxe papel e caneta, é hora de pegar. Se você vai anotar no celular, eu recomendo que anote, para que você consiga meditar em todos os textos posteriormente, ouvir a mensagem novamente, para entendermos essa complexidade que é a Trindade. A Trindade, ela vai representar essa grandeza da parte de Deus. Por que ela vai trazer essa representação? Porque quando a gente fala da grandeza de Deus, só virou jargão. A gente só repete por repetir, a gente só fala por falar que Deus é grande, todo-poderoso, aquilo tudo. Mas a gente não se aprofunda nisso. A Trindade, ela vai justamente mostrar toda essa complexidade, que em um dado momento a gente vai achar que isso é um contraditório. A gente vai achar que é uma invenção. Inclusive, tem algumas seitas e alguns religiosos que vão afirmar que nós, a igreja, inventamos a Trindade. Só que a gente não compreende dessa forma. Mas não tem a palavra Trindade na Bíblia. Amado, não precisa ter uma palavra para a gente entender a revelação que ali está. A gente tende a achar que a gente tem que abrir o Bíblia Online, ou o aplicativo da Bíblia, jogar a palavrinha ali e vir um monte de versículos. Não é dessa forma que a Bíblia funciona. A gente precisa nadar nela, se aprofundar nela, para entender os seus princípios e os seus absolutos. A Trindade é uma revelação da parte de Deus na Bíblia, que vai mostrar que nós servimos a um Deus. Falamos na oportunidade anterior sobre os atributos de Deus, que Ele é o único Senhor, que não tem outro fora dele. Ele é um. Ele é um em essência, mas Ele é três em pessoas. Não são três essências, é uma só. Não são três deuses, é um só. Esse Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que a gente vai conseguir harmonizar tudo isso? A gente usa a lógica que nos foi estabelecida para entender tudo que está ao nosso redor. Amém? É assim que a gente funciona. Se a gente falar assim, olha, toda caixa vermelha tem chocolate dentro.
a gente vai sempre ter a expectativa que, se uma caixa é vermelha, lá vai ter um chocolate. Se tem um chocolate naquela caixa, ela é vermelha. Porque a gente estabelece o pressuposto lógico. A gente estabelece o raciocínio. E é aí que a gente peca. A gente escreve como deve ser a lógica e não se preocupa em desertar a nossa lógica, deixar a nossa lógica de lado e assumir a lógica do Filho de Deus, a lógica do Evangelho. Eu vou te dar um exemplo. Todos os exemplos, eu fiz questão de não trazer ilustrações hoje sobre como funciona a Trindade. Porque as ilustrações me parece que causam mais confusão do que esclarecimento. Mas todo exemplo, ele é só para literalmente exemplificar, para que a gente compreenda um pouco como funciona. Só que todos eles, na Trindade, são muito falhos. O melhor exemplo, o mais próximo que a gente tem na Bíblia é o casamento. Olha comigo, Gênesis, não precisa abrir, eu vou ler. 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando existe um matrimônio, a forma como Deus olha, uma só carne. Ou seja, uma essência e duas pessoas. E Jesus repete isso no Novo Testamento. Marcos 10:8. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Essa complexidade a gente vai ver que ela entra em choque com o que os judeus acreditam. Eles são um dos maiores, talvez um dos maiores, militantes contra a doutrina da Trindade. Por quê? Para eles, o Antigo Testamento, ou, no caso deles, a Torá, né, que é de Gênesis a Malaquias, não fala sobre Deus em três pessoas. E realmente não fala. Por quê? Porque a Bíblia ela tem uma progressão na revelação. Ela não chega lá em Gênesis, olha, é assim, assim, assim que Deus é assim, assim que Deus faz. A gente vai entendendo como Deus age, de que forma? Ao decorrer do conteúdo bíblico, ao decorrer da própria Bíblia. E aí eles vão nos acusar, e muitos, testemunhas de Jeová e outros também, vão afirmar que quem criou a doutrina da Trindade foi Constantino. Não, não foi Constantino. O conceito de Trindade foi estabelecido 100 anos antes de Constantino, pelo Concílio de Nicéia. Tertuliano, ele foi um dos pais da igreja. Ele já falava sobre a Trindade. Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi pastor de Esmirna. Ele também falou sobre a Trindade e ele afirmava que Jesus era Deus. Já naquela época existiam as heresias para dizer que Jesus era um Deus menor, era um Deus pequeno. Tinha as heresias dizendo que Jesus não era Deus, ele era um profeta. E você lembra que o próprio Jesus vira para os discípulos e fala: quem os homens dizem que eu sou? Eles dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou um dos profetas. Então era algo que a igreja precisou desconstruir e trazer a progressão da revelação. Quando chega o Novo Testamento, nós temos o clímax da revelação de quem Deus é. É por isso que a gente fala que não existe mais uma revelação fora da Bíblia. Fechou-se em Apocalipse. Mas que tipo de revelação, que tipo de profecia a respeito do caráter de quem Deus é? Isso não quer dizer que Deus não fale hoje, amém? Isso não quer dizer que não tenha profeta hoje. Isso não quer dizer que a gente não flua nos dons hoje. Mas a revelação sobre a pessoa de Deus ficou ali. Bom, a gente tem alguns textos que vão nos desafiar. E a gente pretende trazer a explicação deles aqui hoje. Lembra do Shema?
que a gente falou sobre o único Senhor, Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amém? Marcos 12, 29, Jesus respondeu-lhe e disse: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Está no Antigo Testamento. Jesus corrobora esse mesmo conceito no Novo. A pergunta que você deve estar fazendo é: pastor, Moisés disse, Jesus também disse que ele é o único Senhor. Vamos ver agora a explicação que Paulo dá sobre esse texto. 1 Coríntios 8, 9, 10 e 11, Paulo ele vai estar rebatendo o conceito de comer comidas sacrificadas a ídolos. Ali ele vai estar falando assim, olha só, todos esses deuses não são deuses, eles são demônios. Eles não existem, porque só existe um Senhor. E ele vai começar essa explicação a partir do versículo 4 de 1 Coríntios 8, que ele vai falar assim: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Agora presta bem atenção nisso. Ele inclui aqui o Shema. O Shema, o Deuteronômio 6,4. Ouve, Shema, Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus. Aí a explicação dele, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E o Shema continua. É o único Senhor. E Paulo fala, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, Paulo ele olha para o Shema e ele encontra ali o Pai e ele encontra o Filho. Deus em grego é Theos, ou Theos, que significa uma divindade suprema. Senhor é Kurios, ou Húrios, que significa soberano e chefe. Quando a gente lê que ele fala que Jesus é um só Senhor, a gente tende a achar que é como se ele fosse menor, como se ele estivesse embaixo, e não é o caso. Para o que Paulo está escrevendo e para quem Paulo está escrevendo, o termo Deus em grego e o termo Senhor em grego são equivalentes, são iguais, o Pai e o Filho. João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Romanos 16, 27, ao único Deus seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém? Ele faz o link de ambas as situações. Essa é a revelação da Trindade que o Novo Testamento vem trazendo. Ou seja, aquele Shema, ele não foi obsoleto, ele não foi substituído, ele não é irrelevante, muito pelo contrário. A base da nossa fé está ali. Só que a revelação do que está contido naquela oração que os judeus fazem é que ali tem o Pai e ali também tem o Filho. Amém? Essa é a revelação de Deus. A qualidade de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só, mas três pessoas. João 10,30, eu e o Pai somos um. Você pode ir lendo a Bíblia. Quando você chega em João, Jesus está ensinando, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Quando ele começa a rogar para si, o eu sou, que a gente vai ver semana que vem. Quando ele começa a rogar para si, eu e o Pai somos um. Quando ele traz essa prerrogativa,
para ele, aí o negócio pega. Porque para os judeus ele está blasfemando, tanto que vão acusá-lo. Ele está se fazendo como Deus. Ele está se colocando no mesmo nível dele. E é assim que é, porque ele é. Mas e o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é inspirado por Deus, amém? Ele não tem contradição com o Novo. E é o que a gente vai ver agora. Gênesis 1, verso 1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. O termo Deus em hebraico que Moisés está usando aqui é Elohim. Elohim é um termo para Deus que denota essa pluralidade, que denota essa unidade conjunta. Existe um termo em hebraico que vai falar de Deus de uma forma singular, que é Eloá. Eloá é uma forma de se referir a ele como um só, sozinho, inexistente. Tanto que se torna debate entre eles, os judeus, como que pode, no princípio, criou deuses, os céus e a terra. Porque a forma literal de se traduzir, Elohim, seria deuses. Só que não é dessa forma que alguns vão enxergar. Porque quando fala Deus ali, ou melhor, Elohim, está mostrando essa intensidade, está mostrando essa grandeza de quem Deus é. Está fortificando o termo. E o que vai definir se é plural ou se é singular? Os pronomes. Vamos lá. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Ele não está falando, farei o homem a minha imagem. Aí alguns vão dizer, ele virou para os anjos. Meu Deus. Ele virou para os anjos e falou, vamos fazer o homem. Façamos o homem a nossa... Quem foi que fez o homem? Foi os anjos? Quem fez? Foi Deus. Ele não virou para os anjos e falou, façamos o homem a nossa imagem. Eu não sou imagem e semelhança de anjo, por mais bonito que eu seja. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É o imago Dei, imagem e semelhança de Deus, não de anjos. Ele não virou para os anjos e falou, façamos o homem a nossa imagem. Ele estava conversando com ele mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E uma das características que nós temos, que reflete o que Deus é justamente o casamento, mais uma vez. Por quê? Gênesis 1, 26, ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só que ali é a ideia de criar o homem. No 2, ele explica como ele faz isso. Vou ler para vocês. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 18. E disse ao Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Tem aquela história, né? Adão viu os animais, e eles tinham seus pares, e ele ficou triste. Não está escrito isso no texto. Deus viu e falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver, como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes em todo gado, aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu.
E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, né? E carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Uma pausa aqui sobre a questão da Trindade. Você entende por que o matrimônio é sagrado? O matrimônio, ele reflete a composição da essência de Deus. O matrimônio representa essa unidade. O matrimônio representa como é lá no céu. Aqui não tem uma família só, não. Aqui tem duas. No céu, a Trindade. Na terra, Adão e sua esposa. O homem e a mulher. Essa essência única. É por isso que a gente batalha tanto para que as famílias fiquem firmes na presença de Deus. É por isso que a gente batalha tanto contra o divórcio, contra a separação, contra a contenda. É por isso que Satanás tem um desejo absoluto em destruir as famílias. Por quê? Porque ela representa Deus, representa a própria essência de Deus. Agora eu te pergunto, eu li o texto. Quando foi que eu falei sobre Eva aqui? Falei o nome dela? Não. Falou mulher. 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 Quem que colocou o nome de Eva? De Eva? Vamos ver aqui. Capítulo 3, verso 20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Como é que Deus enxergava o casal? Vamos lá, Gênesis 5, 1 a 3. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou. E chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. A forma como Deus olhava para o homem e para a mulher era Adão, que é do hebraico Adam, que significa humanidade. Deus olhava para eles como um só. Verso 3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Deus olhava para eles sem a nomenclatura, sem a divisão, como um só. E é dessa forma que a Trindade é. Ele refletiu a imagem e semelhança dele no casamento. A imagem e semelhança de Deus em Adão só estava completa a partir do momento que Eva apareceu. Porque estava mostrando essa unidade composta. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Plural. Isaías 6, 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem há de ir? Por nós. Plural. Gênesis, por fim, 11, 6 e 7. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Amados, nós temos um desafio. Na verdade, a gente não, né? Quem tem são os unicistas, que acreditam que Jesus, ele é o Pai, ele também é o próprio Filho e ele também é o Espírito Santo. Ou os judeus, ou os testemunhos de Jeová. Porque
Existem dois termos no hebraico para falar desse para falar dessa unidade. São os termos Eshed e os termos Yashid. Esses termos, quando se fala único, sozinho, eles são usados, eles são aplicados, mas eles são distintos. O Eshed te dá uma ideia de unidade composta ou uma unidade unificada. Vou dar um exemplo para vocês. Gênesis 42, 13. Quando os irmãos de José o encontram, mas não necessariamente ele ainda se revelou, quando ele ainda está se mostrando só como governador, eles falam assim, olha, nós somos filhos de um mesmo homem. O que esse termo que eles estão falando quer dizer? Nós todos fazemos parte de uma pessoa. Estamos juntos de uma família. Essa unidade composta. Gênesis 1:5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Isso daqui é o quê? O dia primeiro. Um dia é o Eshed. Ele está falando de um dia da semana. Faz parte de um coletivo. Faz parte de um conjunto. Então o Senhor Deus, Gênesis 2:21, fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Eu não sei quantas, né? Mas eu sei que a gente tem várias costelas. Quando fala que tirou uma, essa uma faz parte de um todo, faz parte de um coletivo. Êxodo 9:6, e o Senhor fez e o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Esse nenhum está falando do Eshed, está falando de um que participa de um coletivo. E a unidade absoluta, singular, única, é o Yashid. Eu não sou muito do hebraico, não. Eu já sou ruim no português, né? Mas vamos lá. Juízes 11:34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, Yashid. Não tinha ele outro filho nem filha. Ou seja, para falar de uma filha única, se usa o singular, o sozinho. Para falar de filho, quando você tem irmãos, é Eshed. Salmos 25:16. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário, Yashid, e aflito. Salmos 68:6. Esse aqui vocês gostam, né? Deus faz que o solitário, Yashid, viva em família. Liberte aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Esse solitário é o quê? É o Yashid. E qual é o milagre para o solitário? Ele vai viver em família. Ele vai encontrar a sua esposa. Ela vai encontrar o seu marido. Vai viver em comunidade. Que seja. Mas ele está solitário. Ele está sozinho. Aí a gente volta lá no Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Esse único não é Yashid, é Eshed. É falando dessa unidade composta. Ou seja, Deus que é o único Senhor, Deus que é um, ele não está sozinho. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. E por fim, irmãos, nós temos Isaías 48. Esse texto eu vou pedir para vocês anotarem e lerem ele em casa. E podem até abrir para a gente fazer essa última leitura. Isaías 48, 12 a 17.
Isaías 48, 12 diz assim: dá-me ouvidos, Senhor. Dá-me ouvidos, ó Jacó. E tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Uma pausa aqui. Quem está falando aqui, claro, é o próprio Isaías, falando o que o Senhor quer, falando em nome do Senhor. Não é o Isaías que é o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último, segundo Apocalipse? Jesus. Olha o que ele diz. Também a minha mão 13 fundou a terra, ou seja, estava na criação, e a minha destra mediu os céus a palmos, e eu os chamarei, aparecerão juntos. É uma qualidade de Criador. E a criação é uma prerrogativa da parte de Deus. 14. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou. Calma aí. Ele estava falando na qualidade como se fosse o representante do próprio Senhor. Só que o Senhor agora está falando na terceira pessoa. É como se eu, Vitor, falasse assim: o Vitor amou a Caterine. Entende? Ele está falando de uma outra pessoa agora. Vamos lá. O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho falado, também já o chamei, e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo que se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim, e o seu Espírito, Jesus falando pela boca de Isaías, que o próprio Deus o enviou, e o seu Espírito. Quantas pessoas são? 3. Não é uma, não é Isaías falando, o Senhor me enviou. Ele está falando na pessoa do Senhor Jesus, que criou tudo, que fundou céu, terra, que é o primeiro, que é o último. O Senhor me enviou e enviou o seu Espírito. Verso 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil, te guia pelo caminho em que deves andar. A revelação da Trindade está ou não está no Antigo Testamento? Sim. Está bem explícita e bem clara. O assunto da Trindade não é aquele tipo de assunto, irmãos, que nos leva a uma êxtase, que a gente fica emotivo, mas é o assunto que permeia o que é a igreja. Na semana que vem, quando a gente falar sobre essa unidade, a gente vai tratar da oração sacerdotal de Jesus. Quando ele fala assim: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. A Trindade é um assunto que tem que conduzir a forma como nós pensamos, a forma como pensamos igreja e a forma como nós pensamos família. Começa em como entendemos que Deus subsiste. Começa como entendemos o que é a essência de Deus. Aí está a explicação porque tem tanto racha em igreja. Aí está a explicação porque tem tanto divórcio, porque tem tanta separação, porque tem tanta contenda, porque não se preza a unidade por meio da verdade, mas se preza um egoísmo, se preza um eucentrismo, se preza o que eu quero, o que o indivíduo quer, e não aquilo que o próprio Deus quer pelo bem da igreja. Isso está desde o Antigo Testamento, para mostrar a importância que é termos unidade. A Trindade é um conceito bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Tratamos como uma revelação progressiva, que tem o seu clímax no Novo Testamento de forma clara. A Trindade é um exemplo sobre a simplicidade e a complexidade de Deus. Simplicidade, ele é um essência e 3 em pessoa. Como provamos isso?
complexidade. Como pode um ser três? A Bíblia não explica essa composição, ela revela. Por isso a Bíblia não é um livro de explicações, mas sim de revelação. Daí a necessidade de fé. Você entende por que a Bíblia fala tanto sobre fé? Não é confuso a gente falar que um é três, três são um? É confuso diante da nossa lógica que a gente estabelece. A lógica, ela é criada, ela não veio com a gente não nasceu com a lógica. A gente que estabelece o que é, o raciocínio. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muito paradigma nosso sendo quebrado. E a gente olha e questiona como pode um Deus tão bondoso, tão amoroso, não intervir para acabar com uma fome na África, a chamada Teodiceia. Como pode um Deus tão bom permitir que o mal ainda exista? E a gente vai dar um monte de explicação. E esse um monte de explicação não vai suprir o nosso raciocínio lógico. Alguns que são os que acreditam na ideia do livre-arbítrio vão falar, é por culpa do livre-arbítrio. O que uma criança tem a ver com o mal que um ou outro fez aí? É a maldição hereditária. E como é que isso funciona? Dentro do que a Bíblia diz, que ele não vai culpar os filhos por causa dos pais, mas em outro momento ela diz que vai. Você entende? A gente estabelece lógicas. É por isso que quando Deus chama a gente, o velho homem tem que morrer. E não é só a prática que a gente tinha, são os conceitos, as ideologias, é a forma como a gente via o mundo. Agora a gente vê através da Bíblia. A gente vê através da palavra de Deus. E qual é a prerrogativa do cristão? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. E Hebreus 11, a fé é o firme fundamento. O que vai fundamentar a nossa vida cristã, irmãos? Fé. Convicção naquilo que a palavra de Deus diz. A gente pode tentar explicar de várias formas. A gente pode tentar dar vários exemplos, mas nenhum deles vai suprir o que Deus é. A forma como ele é composto, a sua essência. Porque, irmãos, olhando de forma clara e de forma sincera, se eu pudesse explicar esse Deus, eu não sei se eu serviria. Eu não sei se eu pararia para servir um Deus que é facilmente explicável. Por quê? Porque ele é muito grande. Porque ele é muito soberano. A gente já tem dificuldade, irmãos, para explicar como funciona o ser humano. A gente tem dificuldade para entender por que fazemos determinadas coisas. Tem coisas que a gente faz e alguém nos questiona, por que você faz isso? Porque eu quis, mas por que você quis? Eu não sei, eu só quis. Mas isso para a gente é fácil de aceitar. O homem não conseguiu desvendar os mistérios que tem no mar, no oceano, o homem não consegue chegar lá. Aí tem a história da Lua, se foi, se não foi, não vou entrar no mérito, mas nem o espaço sideral o ser humano conseguiu definir como é que é. Conseguiu explorar tudo. Você acha mesmo que a gente vai conseguir explorar cada nuance de quem Deus é? Que a gente vai entender todas as motivações de Deus? Deus é simples em se revelar, mas é complexo em se entender. Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que, mesmo sendo todo-poderoso, tendo tanta complexidade, se preocupou em se revelar e olhar para a gente, para a sua igreja, e nos chamar de amigos. E essa trindade é o que reflete o que é a família e reflete o que é a igreja. Amém, queridos? Na semana que vem nós vamos finalizar falando sobre a unidade de Deus. Vamos ficar de pé?